Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, né, quinto domingo da quaresma, né, nós somos fortalecidos, né, para vencer todas as situações da morte, né? Nessa campanha da fraternidade, né, a igreja no Brasil se coloca na atitude de valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 a 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 a 14. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e viverei em vós, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que nós devemos sempre depositar a nossa confiança em Deus, né? Ele diz assim, né? Porém em vós o meu espírito, para que vivais, eu vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, Senhor, digo e faço, né? Então, ele tem um plano na nossa vida, né? Basta que nós façamos a vontade dele, que nos coloquemos a serviço dele e a serviço dos nossos irmãos, né? A vontade de Deus sempre deve prevalecer na nossa vida, tá certo? Que a gente possa nos colocar a serviço dele, né? Que a gente realmente deixe, né? Abra o nosso coração, né? E deixe Deus agir na nossa vida, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, ela está em Romanos, capítulo 8, versículo 8 a 11. Romanos, capítulo 8, versículo 8 a 11. Portanto, os que estão na carne e não podem agradar a Deus, pois todos que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, né, que nós realmente devemos viver uma nova vida debaixo da graça, né, segundo o Espírito de santidade e adoção, né? Que a gente, a partir a quaresma, né, é um período justamente da gente se converter, né? É um momento, né, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, né? E renascemos para uma nova vida, né? Então, que a gente possa, né, sempre, né, cada vez mais estarmos no Espírito de Deus, né? Que a gente possa realmente estar segundo o Espírito de Deus, deixar que o Espírito de Deus habite em nós. E sempre, como eu falei na primeira leitura, fazer com que a vontade de Deus prevaleça. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 11, versículo 1 a 45. João, capítulo 11, versículo 1 a 45. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. E chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-lo ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, antes mesmo, de celebrarmos a Páscoa do Senhor, a liturgia hoje nos apresenta, o foco central do mistério pascal, que é a ressurreição de Jesus, como sendo o eixo da existência humana. Então, esta vida e a ressurreição, que são o próprio Jesus, não são realidades meramente físicas, mas espirituais, que transcendem a realidade humana. Todos nós temos de lidar com sofrimentos, dor e morte de maneira cotidiana, mas não temos como mudar isto.
Porém, né, mais forte ainda que a morte física é a morte espiritual, a morte do pecado. Né? A fé em Cristo, né, durante essa vida terrestre, né, não é capaz de impedir que a morte aconteça, mas é capaz de fazer um milagre ainda maior, devolver a vida da alma. Foi exatamente o que aconteceu com Lázaro, né? Lázaro estava morto há 4 dias, né? Jesus foi lá e ressuscitou, né? Então, o milagre, né, é maior devolver a vida do corpo a alguém que morreu, né, e que tornar a morrer depois, como Lázaro, né, ou perdoar alguém também, devolvendo-lhe a vida da alma de uma forma que nem o demônio é capaz de tirar, né? Quem perdoa, né? Então, de fato, que milagre maior, né? Devolver a vida, né? Aí é que a gente pergunta, né? Devolver a vida do corpo a alguém que morreu e que tornará a morrer depois, como foi o caso de Lázaro, ou perdoar alguém devolvendo-lhe a vida da alma de uma forma que nem um demônio é capaz de tirar, né? Então, quem perdoa, né? Quem contribui para a reconciliação dos outros, né? Quem ama os não amáveis, né? Os inimigos, os marginalizados, né? Está fazendo o maior de todos os milagres, né? Infundir a vida do amor onde antes só havia a morte e o pecado, né? Esse milagre, né, todos nós somos capazes de realizar no poder da Eucaristia, que é o corpo de Cristo ressuscitado, né? Então, que nós realmente possamos, né, sempre cada vez mais nos convertermos, né, pedir perdão a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, e aí sim nós estaremos renascendo para uma nova vida em Cristo Jesus, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem o vídeo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.